a primeira vez que eu estou a gravar esta câmara para um vlog. Hoje vou até Évora, vou de Sintra a Évora no Pilhas 2.0 pela primeira vez. A ideia é ir com um só carregamento, o carro está carregado a 100%, vamos lá ver se eu consigo. São 150 km, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, e o carro está a marcar a autonomia de 503 km. Portanto, tenho 200 km de margem de manobra. No entanto, sendo um Pilhas, eu não posso acelerar, como é óbvio. Não sei se tem sítio para carregar quando chegar lá, mas certamente terei nas autoestradas. Vamos ver se elas estão a funcionar ou não. É evidente que enquanto eu estiver a conduzir, eu não venho aqui falar convosco. Mas eu paro a meio do caminho para tomar um café e já vos dou novidades. Acabei de chegar à estação de serviço de vendas novas, os carregadores estão em funcionamento. O Mr. B, o meu marido, andou desesperado à procura dos cartões, porque nós raramente carregamos fora de casa. Encontramos, mas não era preciso, porque dá para carregar com a via verde. Vou mostrar o ecrã, ele está ao telefone comigo, diz olá. Olá, pessoal. Enquanto eu estive lá dentro, o carro que estava a carregar o Mercedes foi-se embora, chegou um Renault Zoe, entretanto, que está agora a carregar, portanto isto é alguma rotação. E vamos seguir viagem. E pronto, eu cheguei agora a Évora, ao meu destino. O consumo chegou aos 16. Eu comecei a ver a minha vidinha andar para trás na A6, mas pronto, mantive-me firme, desacelerei, fui ultrapassada por um carro a rebocar um barco, só para terem uma ideia. E cheguei. Ainda bem que eu saí com tempo, porque eu era suposto chegar aqui às 10h30 e são 10h25 neste preciso momento, portanto se eu não tivesse vindo com tempo, não tinha conseguido chegar. Isso é a primeira dica que eu deixo. A mobilidade elétrica, os carros elétricos em viagem, é uma mentalidade completamente diferente. Não dá para acelerar, a não ser que, quando chegarem ao destino, dê para carregar para depois voltar. Mas a ideia deste vlog é precisamente conseguir fazer tudo com um carregamento apenas, ou seja, sem ter de carregar em viagem, vir com a bateria com que eu saí de casa, poupando assim a bateria, poupando na carteira, poupando no ambiente, poupando em tudo. Eu já dou mais notícias, agora vou tratar daquilo que tenho a tratar e depois vamos voltar para Lisboa. Já tratei daquilo que vinha a tratar. Tem neste preciso momento 61% de carga, 269 km de autonomia e vou para o Restelo, que são 146 km, acho eu. Vou ter de ir devagarinho, mas eu vou arriscar não carregar o carro. Eu estou um bocado nervosa, confesso, eu nunca fiz assim uma coisa tão estapafúrdia, mas a ideia é mesmo ver se conseguimos ir a Évora e voltar sem carregar o carro. Malta, parei em Montemor, o novo, só para confirmar se os postos de carregamento estão a funcionar ou não. Pronto, há aqui um daqueles que tem as várias tomadas, as várias saídas, está verde, portanto está a funcionar. Um da Galp Electric também está a funcionar. E vou dar aqui umas estatísticas, porque isto vai ser resvés, malta. Isto vai ser resvés. Espero que não tenham de me buscar à ponte. Malta, parei em vendas novas novamente, para ver se os postos de carregamento deste lado estão a funcionar, e estão. Pelo menos assim me parecem. Temos aqui este. Temos aqui este. São 4 lugares que estão desocupados. Vamos então às estatísticas. Eu nos primeiros 70 km tinha o Cruise Control a 85, neste momento está a 95 porque eu já estava farta. Agora, vamos aqui então, 1h06 de caminho, 76.8, a média de 12, que é excelente, tem 44% da bateria, 209 km de autonomia e falta-me neste preciso momento 69 km, portanto estamos a recuperar muito. Estou neste preciso momento na estação de serviço de Palmela. Palmela tem o equipamento, mas está ou desligado ou avariado, portanto Palmela não vale a pena vir, ok? Não dá. Entretanto, já liguei o ar-condicionado porque estou cheia de calor e vou mostrar os dados. Ora então, 36% de bateria, 156 km de autonomia e uma média de 12,9, não sei se conseguem ver que está muita luz, 12,9, pronto, a média de 12,9, eu vinha o Cruise Control ligado a 95.
acabei de chegar ao Restelo. Cheguei com 102 km de autonomia, 25% da bateria. A média foi 13.5, que é uma média absolutamente excelente. Hello! Temos aqui o Mr. B que está à minha espera, porque ele vinha a controlar tudo pela app. Ele sabia exatamente a bateria que eu tinha, o que é fantástico, não é? Espero que este vídeo tenha sido útil para mostrar como é que é conduzir um carro elétrico numa viagem, aquilo que devemos ter em conta. Não podemos pensar que vamos acelerar ou que vamos chegar rápido. Não. Aqui o que interessa mesmo é a viagem, não o destino. Parece um bocado clichê, mas é verdade. É para ir devagar. Eu fui a curtir a minha música na boa, tranquila, calada. Eu tenho uma criança de 4 anos, portanto isto para mim foi uma benção. Quem tem filhos compreenderá. E a partir do momento em que eu comecei a ver que estava perto e conseguia gerir melhor, lá está, ar-condicionados, velocidade alta, e mesmo assim eu tenho 101 km ainda de autonomia, é ótimo. Portanto, este carro não precisa de ser carregado, vai Évora e volta na boa. Notas, eu não liguei o ar-condicionado na viagem para lá, isso obviamente teria tido um efeito, porque baixa logo. Aliás, eu vou ver 101, não é? Também não baixa muito que eu estou parada, agora aí subiu para 106, também não é uma diferença muito grande. Mas em andamento a diferença chegava aos 30 km de autonomia. Isso são coisas a ter em consideração. Num dia muito quente ou num dia muito frio teria sido mais difícil fazer esta viagem. O conselho que eu dou é sair com tempo e com a mentalidade de que é para ir devagar, ok? Espero mesmo que este vídeo ajude. Se ajudar, por favor, coloquem o vosso gosto, deixem o vosso comentário, porque é muito importante para mim. Foi a primeira vez que fiz um vlog assim deste género. E se quiserem saber mais alguma coisa, é só colocar questões, está bem? Um beijinho muito grande e boa viagem!